Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, verso 30 e 31. Ezequiel 22, verso 30 e 31. A minha Bíblia diz o seguinte, estou lendo na Nova Versão Internacional. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o fogo do meu furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, declara o soberano Senhor. Amém? Tem algo que me impressiona, uma cena. Recentemente, essa cena se repetiu, principalmente ali na região da Venezuela. Aqui está uma imagem de um terremoto, ou melhor, das causas de um terremoto. Sempre que acontece esse desastre natural, as equipes de emergência imediatamente correm para ver o que dá para fazer. E eles, com muito cuidado, técnica certamente, eles começam a andar pelos escombros, e dentro desses escombros, certamente, ou nesse processo onde eles estão caminhando, procurando vidas, sempre eles encontram uma brecha. Ninguém precisa ser forçado, nenhum deles precisa ser forçado a entrar naquela brecha, mas alguém precisa entrar. Alguém precisa se preparar para entrar naquela brecha. Por quê? Porque lá dentro, debaixo daqueles escombros, pode haver vida. Pode haver alguém que precisa ser salvo. E é somente por meio daquela brecha, que muitas vezes é aberta, que alguém entra e uma vida é salva. Quando eu olho para estas cenas, e olho aqui para Ezequiel capítulo 22, eu percebo que aqui nós temos uma cena um pouco parecida. Não há um desastre natural, mas aqui, obviamente não são bombeiros, equipe de salvamento, é Deus procurando alguém para se colocar na brecha. É Deus procurando um intercessor que pudesse se colocar dentro daquela brecha. Deus olha para Jerusalém e Deus procura alguém. Deus não está procurando programas, Deus não está procurando atividades, Deus não está procurando estratégias, Deus não está procurando pedras, Deus está procurando alguém. Por isso o texto diz: procurei entre eles um homem. Esse texto, obviamente, ele não está falando de oração.
Mas os princípios do texto fala de intercessão. Porque o texto diz: procurei um homem para se colocar na brecha diante de mim. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que nós vamos tentar tirar algumas lições. E eu peço de coração que você possa se atentar ao que o Espírito Santo vai falar com você esta manhã. A primeira questão que eu destaco: antes de entendermos a brecha, precisamos entender quem está procurando. O foco do texto não está nas pessoas, o foco do texto está naquele que está à procura. E obviamente, entender isso aqui é fácil, porque quem está procurando é Deus. Deus está à procura. Aqui não é o homem procurando a Deus. Aqui não é uma nação indo à presença de Deus. Aqui nós temos Deus procurando alguém. E esse versículo aqui é muito forte. Na verdade, o capítulo todo, o capítulo 22, ele é muito forte. Porque se você avaliar o contexto nos mostra que os líderes espirituais, os sacerdotes, as pessoas, eram pessoas corrompidas. Se você analisar o contexto aqui, os princípios bíblicos, os princípios de Deus, estavam sendo rejeitados. Os profetas eram mentirosos. O povo estava explorando o pobre. Havia idolatria, havia violência, havia injustiça. Merecidamente, do ponto de vista humano, a nação de Israel precisava de um juízo, de uma punição. Mas, antes de Deus executar o juízo, Deus procura alguém. Isso aqui muda a nossa visão. Deus não estava procurando uma desculpa para destruir Jerusalém. Deus estava procurando alguém que pudesse ser usado por Ele para levar aquela nação ao arrependimento. Deus estava procurando alguém que pudesse estar na brecha diante dEle, justamente para que o juízo não pudesse acontecer. E amigos, isso aqui é muito interessante, porque Deus, Ele sempre toma a decisão de nos procurar. Deus sempre buscará salvar o pecador. Lembra de Adão? Pecou. Deus foi à procura. Lembra dos pecados da nação de Israel ao longo da história? Deus vai à procura, porque Deus sempre fará, sempre agirá para alcançar, para salvar. Deus sempre procurará desenvolver estratégias para que pessoas possam ser salvas e a misericórdia dele possa alcançar a todos. Amém? Talvez essa manhã você chegou aqui pensando naquele filho que abandonou os caminhos do Senhor, naquele esposo. Sabe o que o texto me diz? Que Deus está procurando por esse filho. Deus está em busca desse esposo. Deus está em busca, porque Deus sempre busca nos salvar. Esse é o nosso Deus, amigos. Deus fez isso no Éden. Deus fez isso através de Jesus ali com Zaqueu. Desde Gênesis até os Evangelhos, Deus continua procurando. Por quê, pastor? Porque esse é o seu caráter.
atitude faz parte do seu caráter, do seu amor. Esse é o nosso Deus, que sempre está à procura. Então essa é a primeira informação, esse é o primeiro destaque que eu aprendo olhando para o texto. Agora sim, o que Deus está procurando? O texto é muito claro. Deus está procurando por alguém. Deus não está procurando líderes. Deus não está procurando sacerdotes. Deus não diz, eu estou à procura de um profeta, eu estou à procura de alguém que tem habilidades, eu estou à procura de alguém, qualquer um que seja. Eu estou à procura de alguém para que eu possa agir. Deus não está à procura de um exército, de uma multidão, Ele está à procura de pessoas. Por quê, pastor? Porque Deus sempre começa os seus grandes movimentos através de pessoas, através de indivíduos. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com Daniel. Deus escolheu agir por meio de pessoas. E essa citação reforça isso. Deus escolheu desde o tempo da criação trabalhar sobre a terra através dos humanos, não independentemente deles. Aí você pode dizer, pastor, desde a criação da terra? Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Deus não deu a eles uma responsabilidade, sim ou não? Quem era o representante de Deus naquele momento? Adão. Desde a eternidade, desde a criação, Deus escolheu trabalhar por meio de pessoas. Ellen White, Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. É por isso que Deus aqui, em Ezequiel capítulo 22, verso 30, Deus está à procura de alguém que possa ser usada por Ele, alguém que possa trazer restauração, alguém que pudesse, de certa forma, estar na brecha, porque é assim que Deus age. Deus procura por pessoas. E aqui eu quero dizer para você, a igreja, obviamente, é composta de pessoas. E muitas vezes nós achamos que para alcançar alguém, a instituição, a igreja deve agir. Obviamente, a igreja deve desenvolver estratégias. O curso Como Deixar de Fumar é uma estratégia. Mas o processo de salvação é a ação de um indivíduo que entende, que aceita o chamado para que possa ser usado por Deus, para que possa aceitar o chamado de Deus. E é por isso que nós olhamos para o texto e vemos aqui no texto Deus procurando alguém para ficar na brecha. E o que significa ficar na brecha? Naquele tempo, as cidades eram cercadas de muros. E muitas vezes, exércitos de outras cidades, de outros reinos, faziam ataques primários para criar brechas no muro. E o que acontecia? Eles faziam esses ataques primários para que no futuro, ou para que na sequência, eles pudessem usar essas brechas para atacar, para entrar. Brechas eram pontos vulneráveis.
Então, quando Deus fala que eu estou à procura de um homem para ser colocado na brecha, Deus está dizendo nada mais, nada menos. Eu estou à procura de alguém que pudesse permanecer naquele lugar, colocando a própria vida em risco para impedir a entrada do inimigo. Deus estava procurando alguém, porque se para salvar uma cidade, para salvar aquela comunidade, alguém precisava se ocupar, alguém precisava se esforçar, alguém precisava se colocar à disposição para que pudesse permanecer ali, para que aquele espaço pudesse ser preenchido e a cidade pudesse ser protegida. Então Deus aqui está à procura de alguém. Deus está à procura de alguém para ser colocado na brecha. Mas o texto ele é poderoso. Eu já citei isso aqui, mas vou repetir. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Olha que interessante. Deus estava à procura de alguém para permanecer diante dele em favor do povo. A brecha aqui não era apenas um lugar de batalha, era um lugar de mediação. Deus está à procura de alguém que avançasse até aquela abertura espiritual e permanecesse ali na sua presença, clamando pela misericórdia de Deus. A nação de Israel estava cheia de problemas, de pecados. A nação de Israel estava cheia de brechas espirituais. Então Deus chama, Deus procura alguém para ser colocado naquela brecha, para mediar, para estar diante da presença dEle, para que algo maravilhoso pudesse acontecer. Deus chama alguém para permanecer na presença dEle, na sua presença, clamando pela misericórdia de Deus, pelaquela nação, por aquelas vidas. O que é isso, irmãos? Isso aqui é intercessão. Repito, o texto não está falando sobre oração intercessória. Estou fazendo esta ênfase aqui para que você não entenda que eu esteja forçando o texto, mas o texto traz princípios sobre intercessão. E claro, nós vamos usar esses princípios para sim falar sobre oração. Deus está chamando alguém para mediar, para estar no lugar diante dele, para que a nação pudesse ser salva. Repito, o que é isso aqui? Mediação, intercessão. E olha o que é interceder. Significa vir ou colocar-se entre agir entre partes com a intenção de reconciliar os que divergem ou contendem. Intervir, mediar ou fazer intercessão. Mediação. Isso aqui é apenas o entendimento do dicionário. O que é interceder? Se colocar no lugar de alguém. Do ponto de vista espiritual agora, interceder, amigos, é ocupar pela fé o lugar da brecha diante de Deus. Interceder é ocupar a brecha, é decidir, enquanto alguém, uma pessoa, um filho, estiver vulnerável ao pecado, é você se colocar naquele lugar para clamar, para estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus em favor daquela pessoa. Isso é interceder. Você se coloca na presença de Deus. Em outras palavras, representando outra pessoa. Talvez você tenha um filho que já pertenceu a esta igreja. E ele está vivendo a vida dele. Interceder é você se colocar na presença de Deus, no lugar do seu filho, para clamar que as misericórdias de Deus possam alcançar a vida do seu filho. É você clamar
pelas misericórdias de Deus, para que essas misericórdias possam incomodar aquele filho. É você se colocar na brecha para que você possa estar no lugar desse, para que a misericórdia de Deus possa continuar alcançando aquele filho. E é isso que Jesus está fazendo. Ele estava procurando alguém. A nação de Israel estava tão longe, tão distante, que Deus está à procura de alguém que pudesse ir à presença dEle, pela nação, para que essa nação pudesse receber as misericórdias do Senhor e o juízo pudesse ser impedido. Estou à procura de alguém. E agora sim, sobre oração. A oração é essencialmente uma parceria do Filho redimido de Deus, trabalhando de mãos dadas com seu Deus em direção à realização dos propósitos redentores de Deus na terra. Isso é oração, é intercessão. E Deus está perguntando aqui para mim e para você: quem de nós vai estar disposto a se colocar na brecha? Quem vai ficar? Quem vai se colocar no lugar? E amigos, a intercessão, ela desperta o amor de Deus, amém? A intercessão, ela nos torna, inclusive, participantes do amor de Deus. Mas olha o problema, o texto continua: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O texto diz: mas não achei ninguém. Que tristeza, não é? Deus estava querendo agir. Lá naquela nação havia sacerdotes, haviam líderes, haviam profetas. Naquela nação havia culto. Mas o texto, ele é duro, ele é triste. Porque o texto diz para nós que Deus estava procurando e Deus não encontrou ninguém. Ninguém, amigos. E aqui eu vou falar algo. O problema da igreja hoje não é falta de atividades. O problema da igreja hoje não é falta de culto. O problema da igreja hoje não é falta de dinheiro. O problema da igreja hoje não é falta de conhecimento bíblico. Sabe qual é o problema nosso hoje? É porque Deus não está encontrando ninguém para ser usado por Ele. Deus não está encontrando ninguém para se colocar na brecha em favor de alguém. Deus não está encontrando ninguém para se posicionar diante dEle, clamando pelas misericórdias dEle. Sabe, amigos, o grande problema da igreja hoje é que falta pessoas que permaneçam diante de Deus pelos perdidos. Pessoas que chorem. Você lembra de Moisés? Moisés chorou. Lembra de Samuel? Samuel chorou. Daniel chorou. Jeremias chorou. Jesus chorou. Ao longo da Bíblia nós encontramos pessoas que choraram. Ao longo da Bíblia nós encontramos pessoas que aprenderam a amar pessoas diante do Senhor. Deus está à procura de alguém neste tempo. Deus está à procura de alguém nesta era, para que seja usada por Ele para alcançar pessoas. E aqui eu faço uma pergunta: existe alguém aqui que está orando pelo filho, que não está nos caminhos do Senhor, que está intercedendo? Existe alguém aqui que está orando por aquele irmão que saiu dos caminhos do Senhor, que abandonou os caminhos do Senhor? Você tem jejuado, você tem clamado, você tem chorado. Sabe, amigos,
Nós muitas vezes enfrentamos os problemas de Israel. Isso aqui foi uma tragédia na vida de Israel, mas uma tragédia que continua acontecendo hoje. Não porque faltem igrejas, não porque faltem sermões, mas porque faltem pessoas que estejam dispostas a serem usadas por Deus. A gente muitas vezes olha para a igreja, não é? Às vezes eu faço isso também, então o que eu vou falar aqui não é um recado para ninguém. Às vezes a gente olha para a igreja e a gente fala, poxa, todo mundo está saindo da igreja. Olha quanta gente está fora da igreja. Tá, a igreja tem a sua responsabilidade, ok. Mas a minha pergunta, você está aceitando o chamado de Deus para interceder por alguém? Você está aceitando o chamado de Deus para clamar pelas misericórdias de Deus? Você está jejuando, você está orando, você está buscando, você está querendo dizer, Senhor, eu quero me colocar na brecha. A igreja tem a sua responsabilidade, mas eu disse aqui, Deus age por meio de pessoas. Deus age por meio de indivíduos. Deus está clamando, por isso essa manhã eu pergunto, quantos aqui já têm, dia após dia, ido à presença de Deus, por aqueles que abandonaram a fé, por aqueles que estão estudando a Bíblia, por aqueles que você quer que possa ser salvo? Quantos? A gente aprende muito a falar sobre os perdidos, mas a gente não ora pelos perdidos. Já parou para pensar? A gente fala, a gente discute, mas a gente não ora pelos perdidos. Eu quero que quando Deus olhar para a nossa geração, Ele diga aqui para a Igreja Central, eu procurei alguém e eu encontrei pessoas dispostas a orar. Obviamente, quando a gente fala de intercessão, nós temos que olhar para Jesus, que é o nosso mediador. Jesus é aquele que garante, ou melhor, garantiu todos os direitos para que você pudesse interceder por aqueles que estão na vida em pecado. Jesus é aquele que nos garante, que nos dá força. Jesus é aquele que dá força à nossa oração. Nós nunca oramos sozinhos. Quando um pai, quando um irmão ora, Cristo já está intercedendo. Quando a mãe derrama lágrimas, Cristo já está trabalhando. Nós, quando intercedemos, estamos colaborando com Cristo. Por isso Deus está dizendo esta manhã, eu olhei para a Igreja Central de Governador Valadares e procurei alguém que pudesse colocar diante de mim. 2 últimos textos, amigos. A forma mais elevada da oração é a intercessão. O principal propósito para o qual Deus escolheu Abraão, Israel e a nós foi fazer de nós uma bênção para o mundo. Somos um sacerdócio real, um povo sacerdotal. Enquanto a oração for apenas um meio de aperfeiçoamento e felicidade pessoal, jamais conheceremos todo o seu poder. Que a intercessão seja um verdadeiro anseio pelas pessoas ao nosso redor, um verdadeiro carregar do peso de seu pecado e de sua necessidade, um verdadeiro clamor pela expansão do reino de Deus. Intercessão, compreender o que isso significa, tomar o nome, a justiça e o merecimento de Cristo, revestir-se deles e neles, apresentar-se diante de Deus, suplicar a Deus nominalmente por pessoas e necessidades específicas, onde a sua graça pode realizar a sua obra, na fé de que somos aceitos e de que recebemos a unção do Espírito para nos capacitar para a tarefa.
Saber que a nossa oração pode salvar uma alma da morte, pode fazer descer e distribuir a bênção do céu sobre a terra. E aqui uma última citação: a oração e a fé, Ciências do Bom Viver, a oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Amém? Deus nos faz um chamado. Como eu disse, esta semana será dedicada à busca do poder de Deus. Mas Deus está nos fazendo um chamado específico, direto, esta manhã, para que nós entendamos que existe uma missão de intercessão que precisa começar a ser feita. Existem pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Existem pessoas que estão sendo escravizadas pelo inimigo. Existem filhos. Eu disse alguns sábados atrás, a nossa igreja aqui tem pelo menos 104 pessoas que estão totalmente afastadas dos caminhos do Senhor. Temos ainda os membros que são membros não frequentes. Temos ainda os membros desaparecidos. É muita gente, sim ou não? É muito. Mas Deus está dizendo para mim e para você essa manhã: eu estou procurando alguém na igreja central de Governador Valadares que possa se colocar diante de mim em favor dessas pessoas. A secretaria está preparando um projeto, amigos, na nossa igreja. Nós não vamos entregar hoje, porque nós queremos ser bem diretos, bem específicos. E queremos fazer um trabalho forte. Talvez a gente não consiga fazer todo ele, mas nós vamos fazer a nossa parte. E a partir de amanhã, quem vier na igreja vai receber um cartãozinho com 3 nomes de membros que já fizeram parte dessa igreja. Jovens, irmãos, filhos. E você vai começar a interceder por essas pessoas, amém? Talvez você aqui fale: eu quero interceder, mas eu não vou poder vir, eu moro muito longe. Procure a nossa secretaria, a irmã Sabrina. Deus está te chamando. Mas pastor, e se eu não receber? Você conhece alguém, sim ou não? Você conhece algum irmão, algum filho? Deus está dizendo para você: eu estou à procura de alguém. Aí você diz: pastor, é quase impossível. Olha aqui, a oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. E eu tenho certeza que se nós nos colocarmos diante de Deus, as misericórdias de Deus alcançarão essas pessoas em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Comece esse movimento, comece esse processo de intercessão. Pare de olhar e orar para os seus motivos egoístas. Temos que orar por nós, temos. Mas Deus está nos chamando a amarmos, a chorarmos, a jejuarmos pelo nosso próximo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de termos a Tua Palavra, que nos ensina, que nos direciona, que nos chacoalha muitas vezes, com chamados que são extremamente necessários de serem aceitos por cada um de nós. Nesta manhã o seu chamado foi direto. O Senhor está à procura de alguém que possa estar disposto a se colocar na tua presença em favor de outro. Essa igreja, Senhor, é uma igreja que teve o privilégio de ter
muitos membros. E muitos desses membros que foram batizados não mais seguem os teus caminhos. É por isso, Senhor, que o teu chamado é para cada um de nós que aqui estamos, para, de forma intencional, intercedermos e clamarmos por essas vidas. O poder não está em nós. Nós somos pecadores que carecem também da tua misericórdia, mas o Senhor escolheu alcançar o outro através de pecadores como nós. É por isso que nós nos colocamos à tua disposição, Senhor. E iremos clamar e algumas vezes jejuar e chorar por essas pessoas. Pelo jovem, pelo irmão, pelo amigo, pelo filho. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã te aguardo aqui, 5h45 da manhã, tá bom? 5h45 da manhã, eu te aguardo aqui e você vai receber aí a pessoa que você vai estar orando.